O que foram as cruzadas? Foram uma resposta parcial e tardia à maior agressão imperialista que a Europa já havia sofrido. Você vê que nem os romanos fizeram tanta devastação quanto os muçulmanos fizeram. Porque os romanos, pelo menos, quando Roma invadia um lugar, invadia um país, imediatamente transformava todo mundo em cidadão romano e você tinha todos os direitos. E o romano se adaptava às religiões locais. Ao contrário, você tem lá a sua religião local, uma divindade esquisita, o romano pegava, botava aquilo no panteão em Roma e falava, bom, essa aí mais uma religião que está valendo. Quer dizer, quem inventou o multiculturalismo foram os romanos, né? E os muçulmanos, ao contrário. Onde eles invadiam, você tinha a opção. Você se converte ao Islã agora, você aceita a autoridade islâmica, ou tem duas hipóteses. A primeira é você morrer, e a segunda é você virar um cidadão de segunda classe, que não pode praticar sua religião em público, não pode nem falar dela em público, você não pode exercer este posto, aquele posto, aquele posto, aquele posto. Tá certo? O que quer que você ganhe? Nós vamos tomar metade de impostos, e assim por diante. As cruzadas se iniciaram para resgatar a terra de Canaã, porque ela havia se tornado de uma fé hegemônica, que era na questão islâmica. As cruzadas foram um grande sucesso no início, conseguiram expulsar os exércitos sarracenos e libertar Israel, libertar Jerusalém. Com a Terra Santa reconquistada, surgiram massas de peregrinos marchando em busca da paz espiritual. Mas o caminho até Jerusalém era para poucos. Além de frequentes assaltos, haviam constantes ataques de exércitos muçulmanos ao longo do percurso. Todo peregrino cristão que quisesse ir para a terra de Canaã, Israel, tinha seu caminho impedido, né? Começou a ser muito perigosa essa jornada. Sempre foi, mas ficou mais perigoso agora porque havia uma missão islâmica que começava a impedir a peregrinação, né? Então você corria risco de vida real. Para proteger os cristãos nessa jornada, começaram a se formar diversas ordens militares para acompanhá-los na viagem. Um grupo de nobres da França se reuniu e formou uma ordem para proteger os peregrinos em sua caminhada. Essa ordem foi a Ordem dos Templários. A ordem seria reconhecida oficialmente pelo papado, ganhando isenções e privilégios, como o poder de se comunicar diretamente com o Papa. Ao ser admitido como cavaleiro, deviam jurar viver em castidade e pobreza, ser obediente ao mestre do templo e nunca recuar em campo de batalha. Conquistou grande popularidade e cresceu rapidamente, tanto em membros como em poder. Para defender as riquezas dos peregrinos durante as cruzadas, criou um mecanismo de depósito e saque, que tornou-se o embrião do sistema bancário. Eles eram religiosos e tinham um voto de não recuar no campo de batalha. Porque senão eles eram um terror dos mouros. A ordem poderia ajudar muito, esse novo exército está se formando, poderia ajudar muito na Constituição de Portugal. Então os templários, já no início do movimento templário, eles ajudaram em 2 pontos. Ajudaram a Portugal a expulsar os mouros e também a começar a defender as cruzadas. Em uma das incursões que os cristãos faziam nas terras tomadas por mouros, um pequeno exército comandado por Afonso Henriques foi surpreendido e encurralado pelos muçulmanos. O conflito era inevitável e a chance de sobrevivência quase inexistente. Segundo os historiadores, 10 vezes superiores aos portugueses. Segundo os documentos da época, foi neste momento que o comandante Afonso Henriques jura ter tido uma visão onde Cristo aparece e profetiza sua vitória, entregando a missão de espalhar a fé pelos 4 cantos do mundo. Afonso Henriques venceu a batalha e foi aclamado o primeiro rei de Portugal. Fato ou lenda, o milagre de Ourique marcou de tal forma o imaginário português que se tornou presente na bandeira de Portugal e no espírito aventureiro dos próximos séculos. Os portugueses consideram esse documento como sendo a certidão de batismo de Portugal. Aí nasceu Portugal. São as fronteiras mais antigas da Europa hoje em dia.
civilização se funda com orientações gerais que vêm do mito. Mito não é sinônimo de mentira. Você vai ao dicionário e vai ver que mito tem várias acepções, uma delas é sim enganação, ilusão, mentira. Mas o mito, no sentido em que eu uso, é o sentido grego, e o sentido grego é uma explicação primordial sobre a ordem do universo e sobre a ordem humana. Então, por que primordial, né? Porque é uma explicação sem tempo, lá no passado, que você não sabe direito quando foi, algumas coisas aconteceram e elas explicam como o universo surgiu, explicam como a vida humana se organizou e por quê. Qual é o entrosamento dessas coisas? Sem mito não tem civilização. O que nós tivemos aqui é a figura do pai fundador, né? E essa característica se manteve presente desde a fundação de Portugal, desde Dom Afonso Henriques. Com isso ele ganha mais poder, ele ganha mais autonomia e ele continua então a formar os seus domínios, impedindo que o Moro entre novamente. A Espanha, pelo contrário, continua a lutar contra o elemento mouro, contra o elemento mourisco. A Europa estava em constantes conflitos entre os reinos. Todos queriam afirmar seu poder e as fronteiras eram frágeis. Entre eles estava a França, onde o rei Filipe IV, o Belo, queria expandir o seu poder a qualquer custo para enfrentar a Inglaterra. Foi quando teve uma ideia inédita: cobrar impostos da igreja. A retaliação foi rápida e o rei foi excomungado pelo Papa. O Papa não esperava que a campanha difamatória feita por Filipe o Belo pudesse ser tão forte a ponto de ele acabar espancado e morto pela população. O novo Papa que o sucedeu também morreu em menos de um ano, em origens até hoje desconhecidas. É quando assume o Papa francês Clemente V que reverte as decisões da Igreja em favor de seu rei. Na ânsia por poder, Filipe IV continuou expropriando judeus e bancos, gerando inflação, dando calotes e fazendo imensas dívidas. A população se revolta com a imensa crise e o rei recorre à Ordem Templária, que emprestou dinheiro para pagar suas dívidas. O problema é que o empréstimo foi indevido. O dinheiro era usado para as cruzadas e quando o grão-mestre da Ordem, Jacques de Molay, soube do fato, expulsou o tesoureiro, abrindo um cabo de guerra com o rei francês. Filipe o Belo usa de novo a mesma estratégia. Começa a campanha difamatória contra os templários e usa o Papa que está sob seu domínio para proibir a ordem e confiscar seus bens. Na noite de sexta-feira de 13 de outubro de 1307, centenas de cavaleiros templários por toda a França foram capturados pelos soldados do rei e, segundo alguns historiadores, sujeitos a torturas para confessarem seus crimes. Até hoje, não temos todas as conclusões sobre essa história, mas para muitos, aquela noite seria o motivo da superstição de sexta-feira 13 ser um dia sombrio.